E aí, sejam bem-vindos à Força de Aceleração. E hoje eu tô aqui pra falar de crise de identidade de grandes eventos DC, publicado pela Panini. Bom, basicamente é isso. Essa é a minha primeira vez lendo essa história, porque ao contrário da maioria dos canais da Gibisfera, eu comecei a colecionar há pouco tempo. Não há pouco tempo, né? Eu acho que já vai fazer uns 2 anos por aí, uns 2 anos e pouco, mais ou menos. E eu nunca tinha lido Crise de Identidade até agora. Aqui é a lombadinha pra vocês, padronizada da coleção. E aqui foi a primeira vez que eu li. Como eu comentei no vídeo anterior, falando sobre a saga da Liga, eu tava vendo muitas histórias como a saga dos Novos Titãs e a própria saga da Liga da Justiça, falando muito sobre essa história aqui. Tem o próprio Omnibus volume 2 do Flash, que também cita essa história. Então eu precisava ler e ver essa história, pelo menos a lore dela, né? Eu não sabia se ia ser bom ou não, mas eu queria saber a lore, pelo menos, entendeu? Pra quando fosse citada em outras histórias, eu entender melhor. Fora que todas as citações são todas bem pesadas, tanto nos Titãs quanto na Liga da Justiça. Bom, sobre o que é essa história? Eu vou tentar falar sobre o que é essa história sem spoiler. Resumindo, aqui a gente vai acompanhar o Homem Elástico, o Ralph Dibny, basicamente numa investigação padrão dia a dia de super-heróis, até que a sua esposa é assassinada em sua casa. E nisso a gente vai entrar numa investigação para descobrir quem assassinou a esposa do Homem Elástico. Antes, óbvio, a gente vai ver um pouco do passado dele com sua esposa. Quando ela morre, também a gente, olha aqui, que arte fenomenal. Quando ela morre, tem um baita enterro para ela. A maior parte do encadernado é narrado principalmente pelo Arqueiro Verde, mas tem mais narrações, mas o principal é o Arqueiro Verde. E aqui é o puta enterro dela, com muitos heróis e os humanos lá no fundo. E bom, eu não vou continuar mais, literalmente. Esse é o HQ que eu menos vou falar da história em si, porque se eu continuar falando a partir disso, a partir da morte da Sue, vai acabar a graça. Por quê? Porque eu não sabia de nada sobre essa história, e minha experiência foi absurda de boa, então eu não quero falar nada sobre isso aqui, tá bom? Só saibam que parte disso é a trama da morte da esposa do Homem Elástico. E bom, o que eu achei dessa história? Essa história me pegou muito. Eu nunca vi uma história tão séria, tão bem escrita assim, fazia tempo, envolvendo super-heróis. Essa história aqui, eu já vi gente falando mal, bem antes de eu começar até a colecionar, quando eu só li HQs online. Mas eu não sei o porquê falam tão mal disso aqui. Isso aqui é muito bom, é muito bem escrito. Todos os personagens aqui, você sente humanidade em cada um deles. Cada conflito colocado aqui é desenvolvido de uma forma excepcional. Fora o peso, enquanto você tá lendo, a cada página que passa você sente o peso. E óbvio, não é só por conta do roteiro, também tem toda a arte aqui, conseguindo passar o peso de cada página, mano. Eu fiquei simplesmente deslumbrado com essa HQ. Aqui, isso é que eu posso comentar, em determinado momento da história, eles lutam com o Slade, e acho que é a única parte de ação de verdade que tem aqui, e é fenomenal também. A gente vê todos esses personagens se reunindo, tem o negócio do Wally se derrotado muito fácil, mas sério, velho, essa história é tão absurda que essas coisas de lore, que eu tento comentar mais sobre lore aqui no canal, né, eu deixei passar. Fora que, beleza, o Wally perdeu pro Exterminador muito fácil, de um jeito que eu achei ridículo, mas fora isso, o Wally é desenvolvido aqui de uma forma maravilhosa, tanto o Wally quanto o Kyle, que são os personagens da nova geração, né, que no caso são os personagens legados aqui dessa história. Aqui acontece uma coisa que eu também não entendia a referência, pois no segundo volume do Omnibus do Flash por Geoff Johns é citado um acontecimento que rola aqui envolvendo um personagem de Flash, que é o Capitão Boomerang, que basicamente ele morre aqui. Eu não quero dar spoiler de como ele morre, mas ele morrer eu posso dar spoiler, pois é muito citado no Omnibus. Resumindo, o que eu posso falar dessa história? Essa vai ser a review mais curta que eu vou fazer aqui no canal.
canal, porque eu não quero atrapalhar a experiência de ninguém, como a minha não foi atrapalhada. Eu gostei demais. Eu queria saber a opinião de vocês. Essa HQ é o que eu quero que realmente vocês comentem. O que vocês acharam dela e o que vocês, sentiram a primeira vez que leio, porque pra mim eu fiquei muito impactado. Foi uma história totalmente diferente do que eu leio, assim, envolvendo super-heróis. Óbvio, eu já li coisas muito sérias, muito loucas, envolvendo outras coisas, não super-heróis. Tipo, de super-heróis é a primeira vez, então teve um impacto bem maior pra mim. Mas basicamente é isso. É uma HQ muito bem escrita, muito bem desenvolvida do começo ao fim. Tem pontos negativos? Eu vou falar que tem sim. Óbvio, eu amei ela. Toda a base da história é muito forte, é muito boa. A maior parte da história é super bem escrita e conduzida. Mas o que eu não gostei é basicamente o final. Quando é revelado quem realmente matou a mulher do Homem Elástico. A revelação pra mim foi, fraca demais. Eu ia falar mais ou menos, mas foi fraca demais, sinceramente. Mas tirando esse final que eu não gostei, pra mim, tudo é bom. Talvez, que hoje em dia eu sei que bastante gente se incomoda com isso, com o excesso de texto em páginas. Pra mim, eu não me incomodei, porque os textos aqui são bem colocados. Eu consegui prestar atenção e não me perder, porque, vamos supor, tem HQs que tem tanto texto que você vai lendo, quando você vê, tipo, você tava lendo mesmo? Deixa eu voltar. Esse aqui não. Esse aqui eu prestei atenção e fui lendo muito tranquilamente. Deixa eu pegar aqui o final, sem dar spoiler pra vocês. Bom, aqui no final termina com galerias de capas. Aqui é basicamente capas que foram refeitas para basicamente uma reimpressão. E aqui termina falando sobre os autores. E aqui o encadernado termina. Encadernado maravilhoso que eu recomendo pra todo mundo que curte DC, até que curte o Flash, porque aqui o Flash, apesar dessa coisa de lore que eu comentei com vocês sobre ele perder pro Slade, ele é muito bem desenvolvido e construído aqui. Basicamente é isso. Leiam. Por favor, leiam, que eu gostei demais. Isso aqui vai entrar nos meus tops histórias de heróis. Comentem aí o que vocês acham. Eu quero saber muito a opinião de vocês, porque antes de eu entrar nessa bolha de quadrinhos físicos de colecionador, eu via muita gente falando mal, mas depois que eu entrei aqui, eu vi que tem gente que fala bem. Então eu quero saber a opinião aí da maioria. Comenta o que vocês acham. Essa é a minha opinião. Eu amei essa história, é fenomenal. Como eu disse, tem pontos que eu não gostei, mas isso não tira o mérito de todo que foi construído. Então, não podia ser outra nota aí. Faz tempo que eu não dou essa nota e basicamente é 10 de 10, na minha opinião, pra mim, no meu coração, entendeu? Eu acho que eu nem falei, né? Mas basicamente reúne crise de identidade 1 a 7. E como esse vídeo eu fiquei, muito sentimental, eu também nem falei aqui quem faz parte, né? Tanto do roteiro, que é o Brad Meltzer, os desenhos de Regs Morales, letras Leandro Luigi, Marcos Valério da Silva e Fernando Chacur, e tradução João Paulo Martins e Leandro Luigi Del Manto. Basicamente, é isso. Então aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E comentem aí também sobre tudo que eu perguntei. E é isso. Até o próximo vídeo.